E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula do curso de Geografia aqui do canal Parabólica. Eu sou a professora Mari, eu sei que a gente deu uma parada com o curso de Geografia, mas agora a gente está de volta por conta das lives e de outras coisas que nós estávamos desenvolvendo aqui no canal. Eu tive que dar uma parada, mas agora a gente vai retornar com as aulas. E hoje a gente vai ver as tecnologias modernas utilizadas na cartografia. Eu já ia partir direto para geografia física, mas eu achei muito importante a gente entender essas tecnologias, como funcionam, né? E a gente vai dar uma revisadinha na parte física para entender como funcionam esses satélites, esses sistemas de GPS, para não deixar passar nada. Simbora pro vídeo, deixa seu like aqui para apoiar o nosso trabalho e vamos embora. Bom, então para começar a gente vai entender aqui, né, a questão do desenvolvimento tecnológico na produção dos mapas. Então a gente tem que o desenvolvimento tecnológico que aconteceu nas últimas décadas, principalmente com a exploração espacial, né, propiciou novas tecnologias nas coletas de dados que a gente precisa para processar os dados também, né? A coleta e processamento de dados para a gente entender o espaço geográfico. E cada vez mais os mapas eles estão mais precisos, num custo mais barato e estão sendo feitos mais rapidamente do que no passado, porque antigamente o que a gente precisava de cartógrafos, ficar desenhando à mão, hoje a gente consegue ter muito mais precisão com esses dados via satélite, né? Então, além de tornar mais rápido, isso também populariza, já que hoje todo mundo tem acesso de forma mais facilitada a um celular com GPS, a um GPS para pôr no carro, né? Com os mapas digitais e até mesmo o Google Earth, né, que a gente pode acessar pelo navegador do computador. A gente tem essa popularização dos mapas, o que tem contribuído, né, para que as pessoas entendam um pouco mais de cartografia, entendam mais a se localizar no espaço. E é bom que essas informações sejam popularizadas, porque quanto mais a gente entende onde a gente está, melhor para que a gente possa se deslocar, ir nos lugares certos e entender o que está acontecendo em nossa volta, certo? E aí, ó, eu coloquei uma chargezinha, né, que o moço jogou lá o gravetinho pro cachorrinho e ele tá olhando no GPS onde que o graveto caiu. Então, assim, pra mostrar assim, que hoje é muito mais fácil a gente ter acesso a um mapa, né, a uma localização por satélite do que antigamente, que era uma tecnologia exclusivamente militar. Antes de começar, a gente vai dar uma repassada na física. Se você não tem problemas com a física, se isso já é tranquilinho lá na sua cabeça, já está super bem definido o que é uma onda eletromagnética, como que isso funciona, já pode pular lá para a parte que a gente começa a falar dos sistemas de sensoriamento remoto. Se você ainda está precisando dar uma relembrada, fica aqui e a gente vai chegar lá no sensoriamento remoto, né? Então, o que é uma onda eletromagnética? São aquelas que são capazes de se propagar no vácuo, né? E ela é formada pela combinação de dois campos, que é o campo elétrico e o campo magnético, né? Então a gente tem uma onda eletromagnética. Eu não vou aprofundar nisso porque essa aula não é de física, é de geografia. Mas se você ainda ficar com alguma dúvida, vai lá nos vídeos das aulas de física, no seu livro ou com seu professor, onde você costuma assistir aula, para dar aquela relembrada, né? E a gente tem que essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam, né, na velocidade da luz, que é cerca de 300 mil quilômetros por segundo, né? O equivalente, ó, a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E a gente tem aqui, ó, o Hertz, né, que foi o Heinrich Rudolf Hertz, eu não sei se é assim que se pronuncia, que foi um físico alemão que ele demonstrou a existência da radiação eletromagnética, né? E aí foi dado a ele como homenagem, né, a unidade Hertz que a gente mede, né, as frequências. Então, as frequências a gente mede em Hertz em homenagem ao cientista aí que diz, né, que comprovou, né, porque não descobriu, ele comprovou a existência da radiação eletromagnética.
E nós temos 7 tipos de ondas eletromagnéticas, né? Que são as ondas de rádio, as micro-ondas, as ondas de infravermelho, a luz visível, né? Que está no espectro visível, as ondas de ultravioleta, os raios X e os raios gama, né? E a classificação dessas ondas eletromagnéticas, ela é feita, né? É dada pela frequência e a oscilação com que essas ondas são emitidas e também o seu comprimento de onda, né? O comprimento de onda é a distância de uma crista a outra ou de um vale ao outro, né? Não vou detalhar aqui, gente, tá? Mas é só pra gente dar aquela relembrada pra gente ficar dentro do contexto, né? E eu tenho aqui a fórmula que é a velocidade de uma onda é dada pelo seu comprimento de onda vezes a sua frequência. Mas por que isso é importante para a gente entender antes de entrar nas aulas de né, para entender como funciona o sensoriamento remoto? Que é tudo feito por ondulatória, certo? Então, assim, todas as imagens, tudo é feito através por radiação, pelos albedos, né? A gente vai entender o que é um albedo. Então, é tudo medido pelo espectro eletromagnético, né? A gente consegue verificar a distribuição da intensidade do eletromagnetismo. E a gente vai ver aqui, ó, os satélites, né? A frequência aqui em que os satélites funcionam. Então, dentro do espectro eletromagnético, eu tenho aqui a definição que foi dada pelo Instituto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o espectro eletromagnético é a distribuição da intensidade da radiação eletromagnética com relação ao seu comprimento de onda ou frequência. Então, eu tenho aqui as ondas de baixa frequência, né, que são as ondas de baixa energia. Lembrem, as ondas não transportam matéria, as ondas só transportam energia. E aqui eu tenho o aumento da frequência, que são as ondas curtas, né? Ou a gente tem as ondas de alta energia. Então, nós temos o espectro da luz visível, que está quase no meio, digamos ali. Nós temos o ultravioleta, o infravermelho e as ondas de rádio, né? Então, as ondas que a gente vai entender está nessa parte do espectro eletromagnético, tá? Então, repare que à esquerda nós temos as ondas com os maiores comprimentos de onda e as pequenas frequências. Lembre-se, as ondas têm as frequências e os comprimentos inversamente proporcional. Então, quanto maior a frequência de uma onda, menor é o seu comprimento, tá? E à esquerda nós temos os raios X e gama e temos as ondas com menores comprimentos, né, que são as ondas de grande frequência. Aliás, aqui à direita, tá, meus anjos? Eu escrevi errado, ó. Né? Então, aqui, ó, nós temos os raios gama, os raios X, que são aquelas ondas que depois a gente vai ver que são as ondas ionizantes, que elas são capazes de atravessar os átomos e produzir os íons. Por isso que elas são perigosas para o nosso corpo, né? O que o olho humano enxerga é aquela parte do meio, que a gente chama de parcela visível, que ela vai do vermelho até o violeta, né? Que a gente tem essa parte aqui, é o que o nosso olho consegue enxergar. E como eu já tinha dito para vocês, a gente tem os diferentes tipos de radiação, né? Que a gente chama de ionizante e não ionizante. A radiação ionizante é aquela que é capaz de produzir íons, né? Ela tem energia suficiente para remover um elétron do átomo. E se ela faz isso,
ela produz íon, né? E a radiação não ionizante, lembre-se que ela tem baixa energia. Se ela tem baixa energia, ela não tem energia suficiente para arrancar um elétron do átomo. Então, ela causa apenas uma agitação nas moléculas. E lembra que alta temperatura é uma alta energia, que é uma alta agitação das moléculas. Então, ela não vai alterar a estrutura do material, ela só vai causar ali uma agitação molecular e, consequentemente, a gente tem elevação da temperatura, certinho? Agora sim a gente chegou à parte que a gente vai entender como funciona o sensoriamento remoto. Né? Como o próprio nome diz, remoto é tudo aquilo que é à distância, que não pode ser tocado. Né? Então, sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas de captação e registro de imagens à distância, sem que a gente não precise tocar naquilo que está sendo analisado, sem tocar naquilo que a gente está observando. Né? E a gente utiliza, né, diferentes tipos de sensores nos satélites que eles vão captar a imagem via radiação eletromagnética, certinho? E isso é situado entre o espectro visível e o de micro-ondas, que a gente vai voltar aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Ele tá entre o espectro visível e os de micro-ondas, tá bom? E o nosso próprio olho humano, ele serviu de inspiração para o sensoriamento remoto, porque o nosso olho funciona como se fosse um satélite, né? A gente capta a luz que é refletida pelos objetos, essa luz vai atravessar a córnea, a pupila, o cristalino, vai chegar à retina de forma invertida, e lá nossas células fotorreceptoras, elas estão programadas, digamos assim, para poder codificar essa imagem através dos impulsos eletroquímicos que são captados pelo nervo óptico e aí vai ser decodificada pelo nosso cérebro. Isso tudo em fração de milésimos de segundo, muito rápido. E aí, dessa forma, serviu de inspiração para a criação de sensores eletrônicos que equipam satélites, né? A luz é refletida, tem o albedo, né, que é a capacidade da superfície refletir a luz solar. Então, quanto maior o albedo da superfície terrestre, melhor vai ser para a formação de imagem lá nessas células fotorreceptoras dos satélites. E aí eu vou ter a formação de imagem e essa imagem vai voltar para um aparelho prontinho para receber essas informações. Então, a gente tem aqui, como funciona mais ou menos esse satélite, né? Eu não vou entrar em detalhe porque eu não sou engenheira de satélite, não entendo como funcionam minuciosamente cada parte de um satélite, mas esse esquema dá uma ideia de como isso acontece. Então, aqui são as linhas que vão ser varridas, a gente tem o percurso óptico feito pelo espelho que está lá em cima, né? Aqui, o espelho do scanner, a gente tem o sentido de rotação, que isso fica lá girando. O sensor de luz envia os sinais para o processamento de transição. A gente tem que a rotação do espelho ela cobre toda uma faixa na superfície terrestre, né? E a gente tem ainda o sentido de órbita. Então, ele vai orbitando e vai varrendo a superfície terrestre, enviando essas informações. E ainda nós temos dois tipos de sensores. Nós temos os sensores que nós chamamos de passivos e nós temos os sensores que nós chamamos de ativos. Os sensores passivos são aqueles que só recebem a radiação. Então, eles só vão receber a radiação como as máquinas fotográficas e os imagiadores que equipam a maioria dos satélites, né? Então, esquema de sensoriamento de sensoriamento remoto passivo. Eu tenho a radiação incidente, eu tenho a radiação refletida e o sensor remoto que está aqui, né? Ele está recebendo a radiação, ele vai registrar essa radiação, né? E aí eu tenho a transmissão do sinal. Então, a energia solar, ela é refletida pela superfície da Terra. Então, essa capacidade de reflexão, ela é o albedo, né? A capacidade de reflexão da superfície da Terra, ela é chamada de albedo, né?
como ondas de calor que podem ser captadas por sensores de satélite e como ondas visíveis em cores que podem ser fotografadas por câmeras acopladas a aeronaves, registrando assim os elementos naturais e sociais que a gente está buscando aqui na Terra. E os sensores ativos são aqueles que funcionam como um radar. Ele vai emitir onda e as recebe de volta, né? Então, o sensor passivo é aquele que só recebe e o sensor ativo é aquele que emite onda e a recebe de volta como um radar, né? Então, ó, ele é um sensoramento remoto, é um radar acoplado a um avião ou a um satélite que emite micro-ondas que são refletidas de volta pela Terra, permitindo o registro de sua superfície pelo equipamento. Então, o mesmo equipamento vai emitir onda, essas ondas refletidas vão voltar e ele vai receber de volta esses sinais. As micro-ondas sofrem menos interferência das nuvens do que as ondas do espectro visível e infravermelho, possibilitando fazer imagens de radar mesmo em dias nublados, certo? Ou à noite, algo impossível para os sensores passivos. É por isso que a gente tem os dois tipos, né? Porque um permite ser feito a mensura, né, do terreno ou da superfície terrestre, mesmo quando está muito nublado e à noite. Então, eles continuam funcionando. Já os passivos não funcionam nessas condições. E agora a gente vai entender as fotografias aéreas. Percebam que nessa aula eu coloquei um pouco mais de texto nos slides, porque é muito interessante que depois vocês peguem esse material, a gente sempre disponibiliza, e dê uma lida de novo para que fique bem fixado esses conhecimentos, tá? Porque eu sei, assim, que quando envolve um pouco mais de física, a gente fica meio receoso, pelo menos quem tem um pouco de dificuldade em exatas, é o meu caso. Embora eu goste bastante de física, mas eu deixei bem explicadinho os textos justamente para quem quiser voltar e ler e reler, conseguir fazer isso bem tranquilo, tá? A fotografia aérea, ela é considerada, em termos técnicos, aquela fotografia obtida por meio de uma câmera, com vista aérea rigorosamente calibrada. Então, tem todos aqueles conceitos lá de distância focal, das lentes, né? Eu não entrei em detalhes disso porque eu imagino que vocês estejam estudando isso em física, né? Parâmetros de distorção de lente, tamanho de quadro conhecido, tudo isso que precisa de uma foto muito bem calibrado, né? Montada com eixo óptico da câmera próximo da vertical em uma aeronave devidamente preparada e homologada para receber esse sistema. Então, não é só simplesmente eu botar uma câmera, vou lá e tiro foto. Não é isso. Tem que estar muito bem calibrado o ângulo, a distância focal. Por quê? Porque eu vou ter esses aviões voando em linhas paralelas, né? E elas são previamente estabelecidas a uma velocidade constante e orientado pelo GPS. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma fotografia aérea, eu tenho uma sobreposição de imagem para não ter muito erro. Então, eu vou voar, né? Aqui, dá para ver bem nesse esquema. O avião vai voar em linha reta, eu vou bater a foto de uma área e aí depois, a próxima foto, eu tenho uma sobreposição aqui, né? Eu vou pegar esse amarelinho aqui, de X% da mesma área, porque fica mais fácil na hora que eu for montar essas imagens, que eu tenho um pouquinho de sobreposição para evitar erro nas junções das imagens, né? Então, a câmera fotográfica acoplada vai a seu piso, tirando na vertical fotografias do terreno, né? Elas registram as coordenadas geográficas da área e são sobrepostas em intervalos regulares. Então, é bem certinho, aproximadamente de 60%, né? E uma lateral de aproximadamente 30%. Então, ela não é só sobreposta
na horizontal, né? Assim, na hora que eu vou fazer a próxima linha, eu também tenho uma sobreposição. Porque aí na hora que a gente vai juntar, colocar todas essas imagens bem certinhas para montar, né, a paisagem, eu tenho menos erro possível, né? As fotos passam por restituidores, os aparelhos que restituem as informações contidas nas fotografias, corrigindo eventuais imperfeições. Então, tudo isso é muito bem preparado para que eu tenha o máximo de fidelidade possível da superfície terrestre. E aqui, ó, eu coloquei um esquema que dá para a gente entender como que funciona essa sobreposição. Então, eu tenho a linha de voo, que é a linha onde o avião vai percorrer. Eu tenho o plano de fotografias, eu tenho a altura do voo, essa altura e essa velocidade, elas têm que ser constante. Ó, e a sobreposição longitudinal de aproximadamente 60%. Então, é mais da metade de sobreposição das imagens. Ó, eu tenho a foto número 1 e a foto número 2 aqui. Para quê? Porque quando a gente vai juntar, essa foto tá bem certinha. E para que servem essas fotografias aéreas, né? Essas fotografias, elas são essenciais, né, para a gente entender muitos detalhes do espaço geográfico, como aspectos físicos, humanos, né, da superfície, né, principalmente saber sobre os rios, os relevos, as florestas, os incêndios florestais, áreas que estão sendo desmatadas, se tem algum desmatamento ilegal, garimpo ilegal. Então, para a gente ter mais controle do que acontece na superfície. Cidades, indústrias, sistemas de transporte. Então, às vezes eu quero fazer o planejamento de uma rodovia, de uma grande área que vai ser modificada, eu preciso dessas fotografias para eu conseguir planejar melhor. Então, a meteorologia, ela se utiliza muito, né, dessas imagens de satélite justamente para a gente conseguir entender a dinâmica da atmosfera e como que essas massas de ar estão se movimentando para a gente poder o quê? Ter controle, né, e se prevenir de furacão, um acidente que pode acontecer com esses furacões, tornados, tempestades e etc, né? A defesa civil, ela se utiliza muito disso. E aqui, ó, a gente tem um exemplo de fotografia aérea, né? Então, ó, aerofoto na escala de 1 para 8.000, obtida por um levantamento aerofotogramétrico. Essa palavra é boa pra gente brincar de forca, né? Aerofotogramétrico, em 2014, que mostra um trecho, né, do município de Mairiporã, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E a gente tem agora as imagens de satélite, né? Então a gente vai entender como que funcionam essas imagens de satélite, né? Assessoramento remoto obtido a partir de um satélite artificial, né? Atualmente, esses satélites imagiadores, eles se utilizam de máquinas digitais. E assim é possível receber, né, os arquivos aqui na Terra por meio de sinais eletromagnéticos, que são tratados em estações receptoras. Então, lembra lá dos sensores ativos e passivos. A gente tem essas estações que a gente chama de estações receptoras, né? E são poucos os países no mundo que detêm essa tecnologia, né? Então, assim, os que a gente pode citar são os Estados Unidos, a França, Israel, Brasil, China e Índia, né? E os satélites de recolha de imagem mais conhecidos são o Kickbird, o Iconos, Landsat e Spot, né? E os usos, a gente utiliza essas imagens de satélite para análise estruturadas de diversos fatores relacionados a grandes espaços e as áreas que são de difícil acesso aqui na superfície. Então, se eu quero analisar uma área que é extremamente difícil, um biólogo, um geógrafo ir lá estudar, eu tenho que, por meio de imagem de satélite, fica mais fácil fazer a análise daquele local, né? E o estudo de alterações ocorridas no meio ambiente, seja ela positiva ou negativa, né? Indicando as medidas para maximização ou minimização dos seus efeitos. Então, vamos supor, uma área de reserva ecológica que eu estou recuperando ou uma área que eu estou vendo que está sendo desmatada, é mais fácil da gente ter comparações de imagem ao longo dos anos por imagens de satélite, né? E o uso na meteorologia. Então, aqui, por esse exemplo de imagem de satélite, eu consigo ver como que essas massas de ar
elas estão, ó, se movimentando, e através disso eu consigo fazer previsão do tempo, né? E aqui, ó, e aí eu dei a dica para vocês consultarem os sites do INPE, né? As páginas do satélite Sino Brasileiro de Recursos Terrestres, para que vocês vejam em tempo real como que essas imagens são. É bem legal, né? Dá para você ficar dando uma viajada lá, ver essas imagens, elas são atualizadas a cada X minutos. É bem interessante da gente mexer para vocês entenderem. E agora a gente vai entender o Sistema de Posicionamento e Navegação por Satélites, o GPS, né? Então, ó, é um sistema global, né, de posicionamento e navegação, e ele é composto por 3 segmentos. A gente tem o segmento espacial, né, que é a constelação de satélites em órbita da Terra. E a gente tem, no mínimo, para esse sistema funcionar, 24 satélites. Na verdade, ele funciona com 21, só que eles sempre colocam 24 porque tem uns satélites extra, caso, né, algum desses 21 dê defeito, a gente tem os satélites extras lá em cima. Controle terrestre, que são as estações de monitoramento e antenas de recepção aqui na superfície terrestre, e os usuários, né, que são os aparelhos receptores móveis ou acoplados a veículos terrestres, aéreos ou aquáticos, né? E esse sistema de satélite, ele serve para localizar com precisão um objeto ou uma pessoa e assim também fornecer a velocidade caso esse objeto esteja em movimento aqui na superfície terrestre, num ponto qualquer próximo dela. Inicialmente, esse sistema de GPS ele foi projetado para uso militar, né? Foi desenvolvido na Guerra Fria e depois disso começou a ser popularizado, e hoje a gente tem muito uso civil em cima disso, né? Nos celulares, nos carros, né? Principalmente aí para os táxis, Uber. Então, hoje em dia isso é bem popularizado, o que ajuda muito a gente no nosso dia a dia. Então, ó, a gente tem aqui o Navstar, que é o Navstar GPS, né, o Navigation Satellite with Time and Range Global Position System, né, é o americano, e o GLONASS, que é o Global Navigation Satellite System, que é o russo. Eles começaram a ser desenvolvidos na Guerra Fria. O americano, né, o GPS mesmo, começou a ser desenvolvido em 1973, né, mas somente há muito tempo depois, se não me engano, em 95 ou 98, que todos os satélites estavam em funcionamento. O russo deu uma parada, né, logo depois da dissolução da União Soviética, e depois, mais tarde, a Rússia voltou a desenvolver o seu sistema e hoje está tudo funcionando. Se não me engano, eu não sei quantos satélites que já tem, se são 25, agora me fugiu a cabeça, depois eu olho. Mas já tem bem mais satélites hoje nessas estações espaciais lá do que no início, óbvio, né? Mas também, né, hoje em dia, países como a China, vários países da União Europeia já possuem seu sistema com essas estações, né, de vários satélites funcionando lá, e já foram lançadas ao longo dos anos, e funcionam muito bem e perfeita, né? Tanto que hoje em dia a gente tem um banco de dados que esses países vão atualizando com as informações que eles captam, para que fique mais fácil a gente ter controle aqui da superfície terrestre, né? Os satélites do GPS e do GLONASS cumprem órbitas fixas, ó, e estão dispostos de modo que qualquer ponto da superfície terrestre ou próximo a ela seja possível receber ondas de rádio de pelo menos 4 deles. Por que pelo menos 4? Lembra lá da geometria? De que 3 pontos é dessa regrinha, né, que forma uma figura geométrica a partir de 3 pontos? É mais ou menos esse princípio, né, da triangulação, se não me engano. Mas para que essa área seja mais facilmente, digamos assim, traduzida, eles funcionam a partir de 4 pontos, tá? Então, eles sempre vão
receber ondas de rádio, pelo menos 4 deles. É bem complexo, tá? Eu li, entendi todo esse sistema, como funciona, mas eu vi que se eu fosse explicar ia fugir muito, né, do propósito da aula, que é só entender como que funciona mais ou menos o sistema remoto e para que ele serve dentro da geografia. Então, acho que não precisa da gente aprofundar demais nisso. Os receptores fixos ou móveis captam essas ondas e calculam as coordenadas geográficas do local em graus, minutos e segundos, tá? Obtém-se também a altitude do ponto de leitura, o que facilita a confecção e atualização dos mapas topográficos, né? A hora e o local com exatidão. Então, assim, eu não tô ali só observando vegetação, o que ele também me dá a altura dos pontos topográficos, o que é muito bom e melhora a precisão da superfície de quando a gente for entender aspectos físicos de sedimentação, de erosão de solo, né? Então, assim, olha a quantidade de uso que esse sistema de sensoriamento remoto propicia para a gente entender o espaço geográfico, né? E os outros usos civis do GPS e do GLONASS são observados na agricultura de precisão, né, nos automóveis e aplicativos de navegação de geolocalização para celular. Então, um dos principais usos que a gente tem que dar muita importância é na agricultura de precisão, né, na tecnologia da agricultura, né? Lembra lá da Revolução Verde, que a gente vai falar disso ainda? Então, a tecnologia aplicada no aumento da produção, certo? Então, com essas imagens de satélite, eu consigo mapear, né, as minhas plantações para organizar, para planejar qual o lote do que eu vou plantar ali, né? A meteorologia, como que vai ser a chuva, a época de chuva em cima dessa plantação, o quanto de adubo, quando que eu vou adubar. Então, isso é extremamente importante hoje em dia nessa agricultura de precisão, certinho? Tanto que quando eu estava planejando a aula, quando eu ia procurar as imagens e tal, várias empresas de satélite, né, desses sistemas de imagens satélites voltadas para a agricultura, foram vários sites que eu achei. Então é muito interessante a gente entender como que essa tecnologia, né, influenciou na produção agrícola mundial. E aqui nessa figura eu coloquei como que funciona, né, um sistema de GPS. É uma figura lá da Universidade de Taubaté, Departamento de Ciências Sociais e Letras, né, que eu achei bem tranquilinho da gente entender. Então, eu tenho aqui, os 3 segmentos: o segmento espacial, que é formada pela constelação de satélite, né, do GPS. Eu tenho os satélites em órbita na Terra. Eu tenho aqui o segmento do usuário, né, as estações de monitoramento, as antenas em terra e o segmento de controle, né, e toda essa troca de informação. Então, isso daqui é o que é necessário para um funcionamento do sistema de GPS. E para finalizar, agora a gente vai falar do SIG, né? Opa, cadê minha canetinha aqui, minha canetinha. Que é o SIG, que é o Sistema de Sistemas de Informações Geográficas. É aquele banco de dados que eu falei, né, que é composto por uma rede de equipamentos de hardware e programas, que são softwares, que processam os dados georreferenciados, isso é, situados no territórios localizados por coordenadas geográficas, né? E esses dados são identificados por GPS. As imagens de GPS, né, então vão alimentar esse banco de dados, né? E depois eu explico, né, que esses dados eles vão sendo organizados em camadas, né? Então eu tenho dados de ruas, de construções, de vegetação, e aí eu tenho uma integração desses dados formando a paisagem, né? E o que é mais importante nesse banco de dados são as pessoas, né, que são os técnicos que alimentam, né, com informações esses bancos de dados, né, que vai processando e produzindo informações que a partir delas a gente pode acessar, nós que somos usuários civis,
e planejar aquilo que a gente vai fazer, né? Seja uma empresa de planejamento, seja uma prefeitura também para fazer um projeto urbano, o estado para tomar alguma decisão a respeito de uma área, de um projeto de saneamento básico, de urbanização. Vocês entendem? Então, assim, todos esses dados servem para a gente entender e planejar melhor o que a gente vai fazer com o espaço geográfico, certo? E aqui, ó, há diversos SIG no mundo. O mais utilizado é esse aqui, que é o ArcGIS, que é o Environmental System Research Institute, né, com sede lá na Califórnia. E aqui no Brasil, além dos programas estrangeiros, né, a gente tem, ó, gratuitamente, o Sistema de Processamento e Informações Georreferenciadas, né, que a gente chama de SPRINC, e o TerraView, que é o criado pelo INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, vocês podem entrar lá no site do INPE, lá no TerraView, que vocês vão ter acesso, né, a esse banco de dados. E é bem interessante porque você consegue ver essas camadas de informação, né, que é o dado de rua, a topografia, a vegetação. Então, é muito interessante e muito importante, né? Então, e aqui, para que o SIG ele é utilizado? Ó, planejar investimentos em obras públicas e avaliar os resultados, distribuição de serviço prestado pelo poder público no território, seja ele municipal, avaliar os impactos sociais e ambientais de obras, dessas obras e serviços públicos, facilitar o levantamento de imóveis, né, do município para a gente, para arrecadação de impostos e taxas, planejar o sistema de transporte coletivo, né, cadastrar as propriedades de empresas e moradores com grande número de informações, né, tornando mais rápido e eficiente o programa de atendimento, mapear áreas de proteção ambiental, monitorar principalmente, né, desmatamentos e queimadas. Então, veja que o SIG ele é extremamente importante, tem uma série de utilizações que a gente utiliza às vezes no nosso dia a dia sem saber que tem uma galera, um complexo sistema por trás disso para que essa informação chegue prontinha pra gente, né? E aqui, ó, a gente tem o SIG, né, ó, como que ele é formado, banco de dados aqui, né? A avaliação para ver se todas essas informações como que elas estão, formação de gráfico, ou, né, como que a gente vai disponibilizar isso e aqui o planejamento. E para finalizar, eu trouxe para vocês um exemplo de como que o SIG ele é importante, né? No próprio site, ó, essa imagem eu tirei dentro lá do site da Prefeitura de São Paulo, né, que a gente tem aqui, ó, os itinerários de ônibus, né? Então, ele traça pra gente, ó, a distância entre dois pontos, né? Ó, o tempo estimado, quanto que eu vou gastar, se eu vou a pé, se eu for de ônibus. Então, ele me dá tudo direitinho, ó. E o SIG tem sido muito utilizado para as pessoas situarem e se locomoverem em grandes cidades. Então, ó, tem sido muito útil para as empresas que trabalham também com pesquisa de opinião, comportamento, intenção de voto, né? E essas informações, elas são rapidamente coletadas e apresentadas em tabelas e gráficos, mapas integrados, servindo, ó, de base para decisões a serem tomadas. Então, mais uma vez, quanto mais informação eu tenho, mais fácil fica de planejar e se tomar decisão a respeito daquilo que a gente está querendo de melhoria, né, no espaço geográfico e para a sociedade, né? E aqui, ó, os SIGs também têm sido utilizados ainda no turismo, tanto no planejamento das atividades de lazer, quanto na localização de atrações turísticas em plantas digitais. Então, quando eu quero, vamos supor, viajar para um lugar, eu quero ver os pontos turísticos que estão ali presentes, eu tenho esses mapas dentro dos SIGs, porque tá tudo mapeado, entendeu? Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Tem uma parte de física ali que a gente deu uma pincelada para a gente entender como que funciona. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu sempre respondo lá. E eu pretendo voltar semana que vem já começando com as aulas de geografia física. Espero vocês
estudem bastante, descansem quando possível, porque a cabecinha também precisa de descanso. Contem sempre com a gente aqui no canal Parabólica, que a gente está sempre aqui para te ajudar. Um grande beijo e fui!